Salve, salve trader! Eu sou o Matheus Salles para mais um Bate-Papo Trader. Nessa semana conversamos exclusivamente com o mestre dos derivativos aqui para a revista Market Share. Acompanhe comigo mais essa entrevista. E hoje eu converso com o professor Su, que é o famoso mestre dos derivativos, né, professor? Eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse mais um pouco da sua história, como que tudo começou. Não, bom, eu sempre fui muito mal em matemática, tá? Eu sempre tive muita dificuldade com matemática, com línguas, mas eu tinha um lance que era o seguinte: eu conseguia decifrar padrões. Eu era muito bom para decifrar padrões, né? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né? Bom, enfim, é uma longa história, mas descobriram que eu podia decifrar padrões e eu acabei chegando a trabalhar um pouquinho, trabalhar até bastante tempo, né? Com decifrar padrões, principalmente de criptografia. Isso eu tinha 12, 13 anos, né? Bom, isso daí foi a minha primeira passagem que eu senti que eu era um pouco diferente das pessoas. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui prestar faculdade, ocorreu o seguinte: quando eu estava mais ou menos da oitava série, mais ou menos da oitava série para o primeiro ano, eu dei uma melhorada significativa assim no meu currículo escolar. Eu sempre passava assim aos trancos e aos barrancos. Pensa aos trancos e aos barrancos, pegando todas as recuperações, precisando da intervenção de professores que gostavam de mim para me aprovar no conselho de classe. Pegava conselho de classe em tudo, todos os anos aí, praticamente. Acho que só... Mas não tinha aquela matéria mais favorita, aquela que dava um pouco melhor? Ciências, né? Então, na minha época tinha algumas Olimpíadas de Ciências, essas eu ganhava todas. Então, até lembro que uma vez na final, né, da Olimpíada de Ciências, a pergunta era o seguinte, né? Como é que os peixes abissais não eram esmagados pela pressão, né? Isso aí caiu na final, isso eu tinha que dissertar. Eu fui lá, assim, eu dei uma aula daquilo lá, sabe? Eu tinha uns 12 anos. Falei, acho que é bem simples, ele deve ter algum líquido de compensação de pressão dentro dos seus corpos, ou então os corpos devem ser cavernosos, ou eles devem ter baixíssima densidade. Bom, enfim, eu dei uma baita explicação lá. Eu lembro que teve... Isso aí era muito bom, mas eu ia mal em matemática, eu não entendia tal do produto notável, cara. Eu não sabia nem o que é aquele maldito do A mais 1, né, entre parênteses ao quadrado, era A ao quadrado mais 2A mais 1. E por que quando era A mais 2, né, entre parênteses ao quadrado, era no tal A ao quadrado mais 4A mais 4. Eu falei, poxa, não podia ser tudo A ao quadrado mais 2A mais alguma coisa, né? Então, realmente, aquilo me quebrava, porque aquilo fugia do padrão. Aí, quando eu cheguei no colegial, também fui mais ou menos, até ia bem e tal. E eu acabei entrando na USP, eu fiz biologia, em biologia. Só que tinha um negócio que eu era muito, mas muito bom mesmo. Equações diferenciais. Eu bati o olho numa notação, né? E o que acontece? O que acontece na notação da equação diferencial? A notação da equação diferencial, ele tem mais a ver com a linguagem, né? Com a linguagem da matemática polonesa, não da matemática francesa, que nem a nossa. Mas, cara, eu olhava para aquilo, eu mandava tão bem. Eu lembro que eu estava no primeiro ano colegial, e uma vez eu vi lá o meu irmão lá na faculdade de engenharia, ele se pegando, né, com equações diferenciais. Eu bati o olho e falei, o que é isso daqui, né? Aí eu explicando assim, essa notação quer dizer isso? Ele falou, quer dizer isso. Cara, eu pegava e fazia uns gráficos 3D, para isso que eu desenhava à mão, fazia uns gráficos 3D lá, aí que os caras falam assim, cara, aí o pessoal perguntando pro meu irmão, cara, como é que o seu irmão consegue fazer isso? Ele nunca esteve na faculdade, mas eu tinha essa facilidade, eu bati o olho numa equação diferencial, e para mim é como se eu já nascesse sabendo aquilo lá. Bom, aí fui para biologia, da biologia, né? E aí foi a época que eu comecei a desencantar. Nossa, eu ia muito bem em botânica, microbiologia, biologia molecular, mas tinha uma matéria lá, tinha as duas matérias que eu arrebentava, que era bioquímica, né, e química analítica. Por que acontece? Nessas daí tem muita equação diferencial. Sim. E aí o que acontece? Quando você vai misturar um remédio, tem um problema muito sério você misturar uns remédios.
você tem um problema, que você tem um tambor gigante, a concentração pode não dar, não ser uniforme para todo o tambor, então tem que ter o mínimo, tempo mínimo para ele ficar lá batendo, girando, para quê? Para que o princípio ativo seja dissolvido. Eu mandava muito bem isso daí. Eu estava trabalhando como estagiário, né, de estatística numa empresa aí farmacêutica, e aí, rapidamente, eu fui para cientista júnior. Comecei a fazer as coisas lá, fazia lá uns trabalhos, uns estudos com os cientistas mega power lá, né, da minha época, né? E aí, o que acontece? O que aconteceu foi o seguinte, depois disso daí, teve um lance lá que aconteceu o seguinte, um dos chefões lá ia se aposentar, né? E falou assim, ó, pode passar minha parte da pesquisa para o Sul. Cara, e aí me chamaram para chefiar a pesquisa na área de vacinas adesivas. Vacinas adesivas, né? Que é o quê? Que a ideia era vacinas através dos PETs, não mais por injeção. Só que eu achava que era muito novo na época, eu tinha 19 anos, eu não queria assumir aquilo, achei que eu não tinha condições, embora todos dissessem que eu tinha condições técnicas para assumir aquilo. E aí eu comecei a sofrer bullying dentro da empresa, eu não suportei, aí eu fiquei meio revoltado, saí da empresa, fui morar no Uruguai uns tempos, né? Fui morar no lugar assim, lá tem cassino, nossa, uma maravilha, né? Até desenvolvi um método para vencer a banca lá no Blackjack no 21, na época, né? Agora tem, né? Agora já tem uns métodos aí. Bom, enfim, aí essa foi mais história. Depois eu voltei, eu até tentei voltar na indústria farmacêutica, trabalhei em laboratórios, tentei trabalhar um tempinho no laboratório suíço, um contato de experiência lá, até estava indo bem, até que um dia aconteceu o seguinte, né? A gente dividiu o mesmo bandejão industrial, era um bandejão que atendia as duas empresas lá. E a outra empresa era a Arthur Andersen, era uma empresa de consultoria. Eu conversava com o pessoal lá, e eu não ficava com o pessoal da minha área, né, porque assim, eu nunca gostei desse negócio de solidariedade mecânica, sabe? Essa solidariedade que os caras se aproximam só porque é amiguinho. Aí você faz matemática, aí é só papinho de matemático lá nas rodinhas. Faz biologia, só papinho de biologia. Aí da biologia tem um outro que vai fazer ecologia, pô, só aquele papinho de ecologia, engenheiro, só aquele papinho de uns que fazem aeronáutica, só aquele papo. Quer dizer, aqueles papos que só fica naquela roda. Eu nunca gostei disso, Eu sempre achei que esse modelo de solidariedade mecânica, unido pela igualdade, pela semelhança, eu acho uma furada isso daí. Eu sempre acreditei num modelo de sociedade orgânica, em que as pessoas se aproximam não pela semelhança, mas pela complementaridade. Então, por exemplo, quando eu ia fazer as matérias na faculdade, ao invés de eu fazer, eu estava fazendo biologia, então eu tinha estatística. Então, em vez de eu pegar e fazer, por exemplo, estatística junto com a turma da biologia, o que eu fazia? Eu fazia estatística junto com a turma da pedagogia. Eu fiz estatística junto com a turma da pedagogia. Aí tinha, por exemplo, história da educação, né? Quem faz biologia tem que fazer história da educação, né? Aí ia fazer história da educação, em vez de fazer junto com o meu pessoal lá, eu fazia, por exemplo, junto com o pessoal da física, por exemplo, que eles também têm que fazer, né? Então, estrutura de funcionamento do primeiro e segundo grau, isso eles também têm que aprender, quem está na licenciatura. Então, eu fazia sempre nas outras faculdades. Inclusive, quando tinha lá introdução tinha uns negócios de administração relacionado não tanto com administração pesada, mas assim mais coisa assim básica, né, de laboratório, essas coisas, você tocar um laboratório, tinha umas aulas assim, e eu fazia sempre com o pessoal de outras áreas, porque eu sempre acreditava que você indo para as outras áreas, você ia, né, se aperfeiçoando, principalmente no desenvolvimento do seu intelecto. E aí o que aconteceu? Aí, quando eu estava lá na Arthur antes, aconteceu o seguinte, eu conversando com o pessoal, e tinham consultores mega pica lá, assim, de outras áreas, né? Então, tinha um cara lá que era especialista em consultoria de modelos mecânicos que vão dentro do corpo. Isso é um negócio muito legal. E aí, eu conversando, eles perguntavam para mim, o que você faz nesse laboratório? Eu sou responsável por calcular qual que é o tempo que você tem que tomar uma dose de reforço de remédio.
Ele falou, mas como é que faz isso? Aí eu explico, ó, você tem essas equações diferenciais do rim degradando, né, filtrando o remédio no sangue, aí quando ele baixa além de uma concentração, esse remédio não consegue mais atravessar a membrana plasmática, né, das células, por conta da baixa concentração, né? Porque aí isso é uma questão simples de fusão simples. Aí o cara olhou para aquilo e falou, cara, não, eu não creio, cara, assim, a cara até pediu desculpa, cara, eu achava que, assim, cara, esses caras que fazem biologia, farmácia, esses caras aí não sabem de nada de cálculo, né? Só fica querendo mexer em tudo isso. Cara, o cara mudou completamente, né, a visão dele. Aí o que aconteceu? A gente sempre conversando, né? A gente sempre se topava lá no bandejão, né? E eu era todo transtornado, então andava assim com um negócio de álcool, né? Eu passava assim, né, na mesa, eu sempre fui muito transtornado. E aí, um dia um cara chegou para mim e falou, mas me fala uma coisa, você é especialista em tempo, né? Eu falei, sim, eu calculo o tempo bioquímico, né? Pode dizer que eu sou um cientista do tempo. Ele, cara, que legal. Ele falou, meu chefe quer falar com você, né? Aí eu olhei para isso. O seu chefe, aquele cara lá, olha, desculpa, mas acho que ele não vai vir falar comigo aqui no bandejão, não. Eu falei, não. Eu falei assim, cara, eu nunca vi esse cara no bandejão, eu vejo você passar com ele lá, né? Aí ele falou assim, eu falei, nem vou falar com ele não, cara, esse cara é muito fresco, né? Ele, se ele vier comer aqui no bandejão com você se conversa. Eu falei, claro, eu converso, claro. Aí no dia, passou o dia seguinte, ele chegou, foi lá no bandejão, eu estava lá no bandejão, ele chegou lá, né? E também com um bandejão lá, e falou, poxa, se o meu gerente de RH falou que você é um cara que sabe mexer com o tempo, aí ele me deu um problema lá. Ele me deu um problema lá de tempo, né? Que era um problema mecânico de tempo, que era uma corda, né? Colocada assim no penhasco. Como é que se resolveria isso? Mas é simples. Isso daí ou você pode fazer aí na raça com centro de massa, ou você pode fazer essa equação diferencial da gravidade, que você calcula isso rapidinho, né? Ele olhou assim para mim e falou, cara, você está contratado. Eu falei, não, o quê? Não, você está contratado, nós precisamos de um cara como você. Eu falei, mas ele falou assim, olha, ele falou assim, eu já conversei com a minha psicóloga, ela já conversou com a psicóloga da empresa que você trabalha, falou que você tem esses transtornos, olha, tudo bem, tá? A gente deixa lá uma sala separada para você, ninguém vai mexer nas suas coisas. Eu falei, não, eu vou ter que falar com o meu chefe, eu tenho que confrontar com ele, esse negócio de falar que eu quero sair, todo aquele estresse, ele... Não, pode deixar, a gente resolve isso com você, eu já vou resolver isso, já vou conversar com o seu chefe, você só me dá a chave do seu armário lá dentro, você não precisa nem voltar lá para a empresa que você trabalha, aí eu falei, é sério isso? Eu não vou precisar me desgastar. Ele falou, não, você vai fazer o que você faz bem, tá? Que é entender o sistema, né? Como é que o sistema funciona organicamente, né? Aí eu falei assim, nossa, eu gostei dessa palavra, né? E ele falou, pois é, né? Aí ele me explicou isso daí, falou, pelo que eu vi aqui, pelo que eu converso, todo mundo fala que você é um dos poucos aqui que conversa, né, com o meu pessoal aqui da Arthur Andersen, ele estava comentando isso, falou, cara, eu vi que você tem realmente uma mentalidade orgânica do mundo, você consegue olhar o mundo como um grande ecossistema, em que você tem equilíbrios, que você usa nas equações diferenciais. Eu falei, nossa, é tudo isso mesmo? Eu nem sabia disso. Aí ele foi, cara, já mais sênior, tal. Na época eu tinha uns 21 anos, era já um cara assim que tinha passado por vários países, passou pela Austrália, África do Sul, cara. E aí que ele me colocou lá no meio, né? Aí eu fui contratado, tinha um contato lá com o Arthur Andersen, trabalhava nessa área de cálculo de tempo, né, de degradação de tempo, essas coisas acabei me dando bastante bem. E havia uma questão futuro, naquela época você não tinha, estamos falando de 1987, 88, 89. Nessa parte você tem que ver que naquela época os computadores eram ruins. Então, para você fazer prever uma equação diferencial era muito difícil, demorava, chegava a ficar 2 dias rodando o computador para dar a solução de uma equação diferencial. Hoje não, hoje é rapidinho, né? Tem lá o método de Runge-Kutta, que é bem rapidinho, até no braço, até num computador bem simples dá para fazer, né? Então, e aí foi por aí que eu acabei indo para essa área de mercado financeiro, né? Aí perceberam que
Quer dizer, não fui eu que percebi, as pessoas, quem trabalhava no meu entorno percebeu que eu tinha muito potencial para isso, e aí eu acabei trabalhando no Banco Boa Vista futuramente, né, primeiro na área de controle de risco, né, mais controle de risco, mas aí depois eu comecei a ver que eu tinha modelos matemáticos para poder prever, né, a degradação do tempo. E veja bem, isso é numa época que ainda não o Black-Scholes, né, o modelo de Black-Scholes, que precifica as opções, não tinha ainda ganho tal prêmio Nobel, sendo o sistema utilizado por 99,9% dos bancos para precificar. Então foi assim, e aí foi que eu, na verdade, eu caí meio que por acaso, eu fui sendo empurrado, né? Fui sendo puxado e aí acabei vindo para o mercado financeiro, mas foi desse jeito aí. Professor, no caso, além de derivativos, o senhor opera outras categorias, como swing trade, day trade, o buy and hold? Não, assim, o day trade, o swing trade, eles são modalidades. O swing trade, né, são operações, assim, você tem lá, né, o swing trade, é coisa assim que eu não curto muito, tá? Eu não curto muito. Agora, o day trade sempre foi uma coisa que eu sempre curti. Eu operei muito na época que eu estava nas tesourarias de banco, mas não é. Eu vejo que o day trade ele é muito fácil de ganhar quando você tem um lote tão grande quanto o do mercado. Tá? Então, quando eu trabalhava em tesouraria, cara, é fácil, porque uma tesouraria lá tinha, por exemplo, tinha limite para vender, por exemplo, 50 mil contratos de índice. Tá? 50 mil contratos de índice. O potencial dele é poder assumir até 50 mil contratos vendidos de índice. Cara, se ele está lá exposto em 3 mil, 5 mil, bate mais 10 mil lá e cai, pronto, já no preço médio já consegue sair no lucro. Então, o que acontece? O day trade, ele funciona, né? Muito para quem? Para quem tem o poder de ser a banca. Tá? Para quem não tem o poder de ser a banca, quem tipo assim, tem pouca grana tal, é difícil, porque o que acontece? Chega no final do dia e o cara não tem grana para virar o dia posicionado, acabou. Como é que é? Zé Finish, né? É fim da linha. Então, eu acho que isso daí tem um problema bem sério nesse sentido, né? Eu acredito que o day trade, ele funciona, né? Ele funciona muito bem. Tem muita gente que eu conheço que eles conseguem viver de day trade, né? Mas eles são, assim, são caras que não precisariam disso. É cara que ele já tem grana, ele vai lá, belisca 2 mil, R$1.000 todo mês, né, todo dia. Deu errado, perde 500, então perde 1.000, não. É um bom perdedor, porque não precisa daquele dinheiro. Quem opera com uma arma na cabeça, tendo que matar um leão por dia, o cognitivo dele começa a ficar ruim. A cognição dele, a mente, o raciocínio começa a ficar muito ruim. E ele vive começa a operar sob tensão. Dificilmente, eu acho que é difícil ele obter êxito, tá? Para quem opera desse jeito. Agora, quem está bem tranquilo, cara, eu não vejo como o cara perder significativamente. O cara vai lá, ele tem um potencial para poder assumir venda de 50 contratos de índice, de mini índice. Tá, o cara foi lá, vendeu 2 contratinhos lá no 100 mil pontos. Vendeu mais 2 no 105. Vendeu mais 2 no 110. Vendeu. Então, vendeu até o 125. Nessa primeira batida que deu, ele já conseguiu recomprar tudo no médio, né? Uhum. 125 foi até 119 e pouco no intraday. Então, o que acontece? Ele funciona, né? O cara que pressiona o mercado aí no swing trade com posição grande, geralmente consegue ganhar, mas vamos dizer assim, ele ganha na força bruta, né? Agora, na técnica, tem pessoas que conseguem, mas são poucos. São poucos porque você tem um efeito no day trade, né? Assim, tem uma linha psicológica que fala muito sobre isso, né? Do day trade. O problema do day trade é que o cara constrói muito rápido a riqueza quando ele acerta. E a construção muito rápida da riqueza, viu, Matheus, é ruim. É ruim porque gera na pessoa determinadas emoções que elas são muito subtrativas para a vida. Sensação de poder, culpa, vingança, né? Geralmente você vê, eu até vejo isso esses dias aí, fizeram lá uma rifa. Uma rifa para um bolão para Mega Sena, né? E teve 2 pessoas lá que chegaram e falaram, quando
se eu fosse ganhar, eu vou mandar todo mundo aqui tomar naquele lugar, não sei o que. Eu falei, cara, você vê, né, que as pessoas estão tentando ganhar dinheiro para se vingar. Cara, isso é tão subtrativo para o universo, cara. E se o cara falasse assim, falasse, cara, não, eu falei, não, se eu ganhar nisso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a metade do que eu ganhar e vou distribuir entre o pessoal que não pôde pagar o bolão. Sabe? Eu acho que assim, pelo menos você acena lá para o universo, fala, olha, cara, eu estou fazendo a minha parte. Pode ser até arrogância falar isso, mas eu estou sendo uma pessoa boa. Pronto. Sabe? Do que ser uma pessoa tão assim, sei lá, não sei nem adjetivo que eu vou dar para alguém que chega e fala assim, não, se eu ganhar aqui na loteria, eu vou mudar tudo isso que eu vou tomar naquele lugar, eu nunca mais vou querer ver a cara do meu chefe por causa disso. Acho que se a pessoa pensa assim, acho que é difícil ter o progresso, né? E isso as pessoas pensam muito no day trade. Eu vejo isso daí, sabe? Eu vejo meus amigos que conseguiram ganhar no day trade no começo, depois perderam tudo. São pessoas que tiveram esse comportamento subtrativo, né? Basicamente é o karma, né, professor? Ah, é. Essa aqui qual a operação mais memorável que o senhor já fez? Olha, que teve uma, acho que, bom, assim, aqui eu fiz a diferença mesmo foi numa operação que aconteceu o seguinte, todo mundo, teve um momento, né, foi razoavelmente no passado recente, em que você tem a Petro 3 e a Petro 4, estava todo mundo fazendo o quê? Long short, né? Long short. Aí o que aconteceu? Todo mundo comprava ON e vendia PN. Era isso que fazia. Então, quando a ON estava 10% mais caro que a PN, o cara vendia a ON e comprava a PN. E quando se ajustava, um para 1.1, vendia um, comprava outro, e quando estava um para 1.04, vendia um, comprava outro. Enfim, fazia lá o long short. E todo mundo geralmente comprava a ON, achando que numa privatização a Petro ia subir. Só que teve um momento em que a ON veio para baixo da PN. A ON, né, ficou mais barato que a PN, em torno de 6%. E aí todos os bancos falaram que era hora de comprar, né, a ON e vender a PN, porque antes, para você comprar uma ON, você gastava 1,1 de fator. Para comprar 1.000, você tinha que vender 1.100 PN. E se fosse para agora, você não precisava de 1.000, precisava só de 950. Eu olhei para aquilo e falei, não, cara, se a ON caiu muito, você não pode comprar ele. Mas está barato. Eu falei, então, está barato relativamente uma referência anterior. Como ele nunca tinha quebrado essa faixa do 1, né, a ON fica abaixo da PN, isso daí é uma quebra de paradigma. Essa ON vai afundar. Aí, tipo assim, todo mundo, você tá louco. Eu falei, então, vamos supor que não afunde e volte. Então, o máximo, aí eu fiz o máximo vai perder 12%. Agora, o quanto vai afundar, você não sabe. Cara, graças a Deus a gente fez aquilo lá. Senão, acho que todos os nossos clientes lá da corretora iriam quebrar. Porque estava todo mundo seguindo a recomendação dos bancões, dizendo que era hora de comprar a ON que estava abaixo. É o contrário. É o contrário, porque houve uma quebra de paradigma. Aí o que aconteceu? Aí essa abertura é de 6%, então a gente pegou, orientou todos os clientes a ficarem vendidos, a ON comprado em PN, aí aquilo continuou derretendo, chegou a 34% essa abertura aí. Tá? Se não tivesse feito aquilo, aí os clientes, todo mundo feliz, né? Pô, eu falei, entre perder 12% e ganhar um monte, vamos lá. E aí o que aconteceu? Teve corretora, tá, que sofreu intervenção não, perdeu todos os seus clientes por causa dessa operação, porque estavam seguindo a recomendação de comprar a ON e vender a PN, né? E aí o que aconteceu? O negócio derreteu daquele jeito e a maioria dos clientes foram estopados por falta de margem. Essa foi, acho que, a sacada que eu tive, que aquilo, tipo, salvou o sistema que eu trabalhava lá. Senão, acho que depois de mais umas 2 semanas, metade dos nossos clientes teriam quebrado lá, estourado demais, porque estava todo mundo alavancado, né? E, aliás, a alavancagem, ele é o motor de todo o mal. Com certeza. É o motor de todo o mal. Mas, já que a gente falou da operação mais memorável, qual foi a operação que o senhor mais se arrepende de ter feito?
Olha, foi a primeira operação minha numa empresa chamada Tecnos, que eu coloquei $100. Não, que $100 foi. Não, não foi $100. É isso. Não, foi pouco mais de $10 na época, desculpa. E multiplicou por 32 o capital. Aquilo foi a pior coisa que podia ter acontecido comigo. Sabe por quê? Porque eu fiquei com a sensação de invencibilidade. Aí na operação seguinte, eu tinha uns 18 anos, né? Na operação seguinte eu perdi tudo e ainda fiquei devendo. Mas era modelo de pirâmide? Não, não, não. É que a Tecnos, que era uma empresa de relógio, ela estava em recuperação judicial. Aí eu comprei, né? Tinha uns amigos, não, vai, compra isso daí, né? Não lembro exatamente qual que era o valor, se foi $10, 50, não sei, mas eu sei que multiplicou por 32 o capital, em mais ou menos 5 meses. Cara, aquilo foi a pior coisa que podia ter acontecido. Aquela sensação de que ia dominar o mundo, que ia fazer um outro trade, multiplicar por 50 e dali a pouco já ter o mundial. Aquilo foi a pior coisa que aconteceu. Acho que já aconteceu com todo mundo isso. Isso já aconteceu com todo mundo, dando uma exclusividade em mim. Mas assim, não tem uma ação que deu certo, que foi isso daí, não foi, não teve. O que teve foram operações assim que foram construídos, né, ao longo do tempo, são operações de consistência. Esses foram os que mais deram certo, porque a maioria das operações que funcionam durante um período, em algum período não funciona mais, então não vai ter jeito. Vai ter que estar sempre estudando, tentando melhorar a sua operação, né? Sabe? Não tem, né, como ter assim, alguma operação, vamos dizer, infalível. Isso não existe. Meu sonho é que todo mês eu conseguisse aquele valor recorrente, sempre fosse dobrando ele. Quem dera. Não, isso você vai ter mais em fundo imobiliário, né? Os fundos imobiliários realmente, eles são ativos que têm uma possibilidade muito significativa de ter lucro consistente no longo prazo, mas eu particularmente eu falo assim que o que vai enriquecer as pessoas é o trabalho, não é só investimento, não vai deixar o cara rico, não. Isso com certeza. Inclusive eu mesmo, quando eu entrei no mercado, eu comecei a aprender sobre derivativos, opções e tal. Fiz uma operação a seco em Vale, consegui R$ 4.000 de retorno sobre o investimento. Falei, se no mês seguinte eu vou conseguir 8. Perdi quase tudo. Não, isso é comum, isso daí é uma coisa muito comum e é bem recorrente, né? Porque o ser humano, ele é um ser que naturalmente ele é agressivo nos seus investimentos, né? E se não fosse, às vezes a gente fala assim, né? Às vezes eu falo assim, pô, tem cara que consegue 100 milhões e continua querendo mais, né? Aí eu falo, mas também se for pensar o seguinte, se ele só tem 100 milhões porque ele não parou no 1, não parou no 10 e não parou no 50, por isso que tem 100. Então, acho que isso daí realmente é uma coisa da natureza humana, né? Tentar ter melhorias significativas no seu modo de vida. Com certeza. A próxima pergunta, professor, é qual a maior lição que o mercado financeiro já ensinou para o senhor? Olha, eu nunca tive assim, essas grandes quedas, assim, que nem a maioria do pessoal teve, tá? Nunca cheguei a ter perdas muito significativas, porque eu sempre fui muito conservador, eu sempre fui muito cuidadoso nos cálculos, né? Mas o que eu entendo do mercado financeiro, o que eu sempre entendi, foi assim, você tem um momento de entrada e um momento de saída. Tá? Quando você tem aquele princípio de que sempre pode mais, né? Então, poxa, você faz lá o melhor, alguém fala, mas poderia ser melhor isso, né? Quando você tem esse espírito, né? É difícil vencer no mercado financeiro. O mercado financeiro vence aqueles que têm mais paciência, que têm mais cuidado, esses acabam vencendo no longo prazo. O pessoal que ganha muito rápido algum dinheiro, não digo com day trade, mas, por exemplo, encontra um padrão de oscilação em algum ativo, ou um padrão de antecipação, então são os que vão vencer, é isso aí. Então, são padrões de antecipação ou padrões de convergência. Então, um exemplo de padrão de convergência seria, por exemplo, olha, a gente vê de tempos em tempos o milho de janeiro com o milho de setembro,
ele fica equilibrado no fator 1,16. Ou seja, o milho de janeiro é 16% mais caro que o milho de setembro. Então, existe esse padrão de convergência que quase sempre se repete. O que acontece? Quando o cara descobre um padrão desse de convergência, ou então um padrão de antecipação, né? Então, vamos lá, um padrão de antecipação que tinha era o seguinte, quando o minério subia, quando a internet não era tão rápida, o minério subia, você conseguia antecipar em mais ou menos 2 horas o movimento da Vale do Rio Doce. Por quê? Porque antes não tinha tanta internet, a informação não ia mais rápido, não ia muito rápido. Aliás, grande parte dos chamados fundos quânticos do passado era assim, ele encontrava um padrão de antecipação. Eu ficava monitorando o preço do minério de ferro lá na China, na Rússia, em Londres, e quando ele começava a oscilar, ele via que tinha um padrão, né, de antecipação em relação ao Vale do Rio Doce. Então, quem descobre uma dessas coisas, geralmente ele consegue fazer grana, né? E esse padrão de antecipação foi diminuindo. Então, hoje é mais ou menos 20 segundos, mais ou menos. Na reação em 20 segundos, mais ou menos. Então, não é o suficiente para você ter um ganho significativo. Mas antes era mais longo, demorava tipo 2 horas para a notícia aqui sensibilizar a Vale. Então, tinha muita gente que operava notícia lá fora contra o mercado aqui dentro. Então, o que acontece? Esse pessoal que encontra um padrão tanto de convergência como de antecipação, o que acaba acontecendo é que o cara ele vai ganhar grana, sim, mas aquilo um dia se fecha. Aquele padrão um dia se espreme e aquela riqueza que está lá jogado na mesa vai sumindo. Vai sumindo. E o cara não aceita isso e continua alavancando, aumentando. E isso eu vi lá. Eu tinha um amigo que ele operava platina contra ouro. O cara sempre foi muito rico. Sempre ganhou muita grana, platina contra o ouro. Posicionado em platina e vendido em ouro. Né? E o que aconteceu? 2007 para frente, a platina ficou metade do preço do ouro. Antes era o dobro. O cara se quebrou, entregou tudo que tinha e saiu devendo. Inclusive, um se matou. Um se matou, né? O outro está trabalhando num trabalho lá normalzinho, como todo bom brasileiro, mas assim, o que acontece é isso aí, né? O cara se acostuma com aquela vida, acha que aquele padrão é um padrão de repetição eterno e não faz um pé de meia. Quem não faz pé de meia, o pessoal fica falando mal de jogador de futebol, esses caras não pensam no futuro, tá lá. O cara que ganha na loteria, o cara que ganha dinheiro no mercado, você também não pensa, não. Também não pensa, ele não tem a hora de stop, né? Então, acho que a maior lição que talvez o mercado financeiro dê é que é importante você ter o seu ponto de parada. E eu tive meu ponto de parada. Quando eu vi que o que eu tinha lá já não dava para me manter lá até o resto da vida, cara, quer saber? Eu gasto pouco, não vou ficar me estressando. Peguei, parei, vendi tudo, comprei tudo em galpão e fundo imobiliário. Eu achei melhor fazer isso. Eu tenho certeza que se eu tivesse continuado, com certeza eu estaria quebrado. Porque teve momentos lá que eu vi futuramente, aquele modelo que eu usava no DI ia me arrebentar, ia me ferrar lá, sabe? Então, porque os padrões, a realidade, ela vai mudando. Então, você tem que encontrou um padrão de antecipação, um padrão de convergência na bolsa, ganha seu dinheiro, tira o dinheiro, deixa o lote cada vez menor, né? Senão um dia eu vou te dar uma rasteira. Com certeza. Mas, professor, a gente sabe que o mercado ele é bastante volátil, tem sempre alguma coisa assim, muito espetaculosa que acontece, mas também tem, como se diz, os baques, as crises, teve a crise do subprime, a elevação do rating do Brasil, entre outros. Teve alguma dessas coisas que aconteceram no mercado que já pegou e quebrou alguma operação sua? Não. O que acontecia, a característica das minhas operações, são operações que elas podem ficar por meses, anos, até dar certo. Ele tem um tempo a favor. Então, até hoje, não ocorreu isso daí. Tá? Infelizmente, a gente tem uma empresa de consultoria, a gente teve já muitos clientes que se quebraram por irresponsabilidade da parte deles. Né? Quando a gente pega e manda um relatório e fala, olha, você está muito alavancado, reduz a exposição, e o cara não quer reduzir, putz, isso daí é a pior coisa, sabe? Mas quem não está alavancado, não tem como você se quebrar se você não estiver alavancado.
né? Já teve casos lá que, pô, perder dinheiro. Sim, já perder dinheiro, todos perdem. Eu já teve casos que eu comprei fundo imobiliário que ele caiu, do ponto que eu comprei, caiu mais de 40%, mas depois você recuperou tudo. Ainda está no lucro ainda. A Se você paciência é não o segredo. não, o segredo é a vida simples que os nossos avós, bisavós tiveram, né? Esse é o segredo, né? Gastar só o que precisa, não tentar ficar adicionando custo à vida, porque à medida que você fica adicionando custo fixo à sua vida, e você está no mercado financeiro, você vai querer buscar mais no mercado financeiro, vai se dispor a mais risco, né? E isso a gente já sabe, né? Qual é o resultado disso, né? Tanto que a maioria dos influenciadores mais antigos aí, grande parte deles se quebraram várias vezes na vida. Eu não acho que isso daí sejam bons exemplos, né? Acho que o cara não tem que quebrar, sabe? O cara tem que ter controle emocional suficiente para não se quebrar numa operação lá, né? Isso tem uma questão de ego também, né? Muita gente faz operações e coloca o nome dele na operação. Eu não tenho nenhuma operação que eu coloque meu nome, porque eu acho que não tem a ver se eu aprendi com alguém. Se eu for colocar, eu coloco o nome de outra pessoa. Pelo menos você não fica com aquele lance egóico, né? No dia que aquilo der errado, ou você remodela ele ou muda de nome. Agora, quando você coloca o seu nome na operação, essa operação se chama operação do mestre dos derivativos, né? Então vamos lá. Então, a trava de alta do mestre derivativos, os caras acham meio complicado, e quando começa a dar errado, e você não, o ego não deixa você dizer, ó, isso aqui não usa mais, né? É difícil isso daí. Então, acho que tem várias questões psicológicas envolvidas aí no mercado financeiro. Se tivesse uma operação com o nome de mestre dos derivativos, eu seria um dos primeiros a fazer. Não, eu acho que não. Acho que provavelmente em algum momento ele daria errado e as pessoas se dariam mal e dariam o quê? Teriam a certeza da razão de que aquilo ia dar certo e é quando vai dar errado. Eu acho que a certeza da razão é o que mais quebra as pessoas. Com certeza. Professor, que tipo de operação que o senhor mais gosta de fazer com o mercado de derivativos? Eu gosto da trava de linha. É da trava de linha e do hedge assimétrico. São os dois que eu mais gosto. Porque eles são atemporais, né? Eles em qualquer mercado, né? Eles podem ser utilizados desde que você faça, né, corretamente lá a parametrização. Teria como o senhor explicar um pouco para a gente de como que funciona? Não, acho que não, é que assim, é complicado, porque isso daí são coisas tão extensas, né? Eu tenho, só de trabalho do dinheiro, tem mais de 20 vídeos no meu canal, né? E o RAID assimétrico também, né? São mais ou menos uns 16, 14 vídeos. São coisas que o cara que quer aprender isso em 10 minutos vai quebrar, vai quebrar. Tem que ir lá assistir lá, são umas 20 horas de aula. Tem curso que o cara paga lá 2, 3 mil reais, não tem isso, não tem 20 horas de aula, né? Tem que ir lá, assistir lá as playlists, lá, tem nuances, né? Então, o problema é assim, é o aprendizado incompleto, né? Acho que a maior aprendizado que a gente tem no mercado financeiro é saber o quanto é incompleto, né, cada aprendizado. Então, o cara vai lá, abre um vídeo lá, vê lá uma trava de alta, fala, pô, aprendi, agora vou começar a viver de trava de alta. Isso não vai funcionar. Inclusive, uma frase que eu ouvi uma vez que ela é muito verdade, é que para farmácia a gente leva 5 anos estudando, para médico mais anos, mas mercado financeiro, 1 hora, 3 dias eu já sou o mestre. Então, é complicado isso daí, né? Então, mas eu acho que é isso daí. Eu acho que o mercado você tem que aprender as coisas, né? Demora. Se o cara vai lá e demora 5 anos a farmácia, né? E é semi-integral, né? Tem aula à tarde, à noite, dependendo da faculdade, são de 9 a... São de farmácia, são de 9 a 11 semestres, dependendo, né? Do direcionamento que vai dar, né? Você vai, por exemplo, faz farmácia, mas vai fazer uma especialização em química quantitativa, né? Ou analítica, aí vai longe o negócio. Agora, o trade o cara aprende no final de semana, né? Isso que as pessoas... Qual o modelo que o senhor mais utiliza para avaliar os derivativos? Seria o Black Scholes? Não é o olho, é o olho. Não, eu não olho nenhum desses. Ainda porque todos esses daí, você pega o Black Scholes, por exemplo, o cara se quebrou, né?
quebrou, né? Os fundos que eles administravam, todos fecharam, né? Então, eu não uso esses modelos, não. Eu prefiro olhar o preço e aceitar o preço. Então, o que é borboleta? Eu acho que é mais fácil você olhar para uma borboleta, né? Uma pessoa com borboleta e falar assim, ó, uma borboleta na Petrobras de asa 2, 35 centavos é barato e acima de 35 é caro. Eu acho que é mais fácil você ter o quê? Uma visão cardinal do negócio. Se você pegar aí, não dá para você ter 5, 6 variáveis, 5, 6 variáveis para você tomar uma decisão. Você tem que ter uma variável só. Então, como é que você toma a decisão se você compra ou não uma Coca-Cola de lata? Bom, você vai lá num bar, abaixo de 5 eu pago, mais de 5 eu não pago. Pronto, é assim que se avalia. Então, o derivativo não pode ser muito diferente disso. Porque senão você gera o quê? O que o Skinner, né, fala de ofuscamento por excesso de dados. Excesso de dados, você se ofusca e se embanana todo lado. Tanto que tem gente que ele vai atrás desse ofuscamento. Já viu aqueles caras que tomam essa trade? Ah, não. Tá treinando swing trade lá. Aí depois ele ouve lá do mínimo, o que você acha de operar mini contrato? É uma boa? Todo cara que pergunta um negócio desse é o cara que vai deixar todo o dinheiro lá na mesa, né? Sim. A gente sabe disso, né? Professor, qual conselho o senhor daria para quem está começando? Estude, tá? Pega, faça paper trade, pega uma operação estruturada, anota as cotações durante 3 meses, vê como é que ela se desenvolve, como que uma borboleta se desenvolve, uma trava horizontal de linha se desenvolve, um hedge assimétrico se desenvolve ao longo de um período. Aí sim, depois de uns 2, 3 meses, você criou já um portfólio mental em que te permite tomar algumas decisões. E aí sim você vai buscar mais informações no curso, né? O problema é que o cara entra no curso e não sabe nada, né? Ele acha que... E no primeiro dia ele já quer operar, né? Eu não vejo nada de errado, por exemplo, esse pessoal que fala que vem operar, eu te ensino a operar em um dia. Ele falou que ia te ensinar a operar. Ele não disse que você ia ficar rico operando. Esse é o detalhe. Eu consigo te ensinar a operar em 3 minutos. Vem aqui, abre um broker, ó, F9, compra, F5, compra, F9. Não, isso é bem fácil, né? Agora, a questão que eu diria é o seguinte, né? Pare de cair nas mãos dos enganadores, né? Quer dizer, pare de cair na sua própria mão, pare de cair na sua própria armadilha. Porque essas pessoas que estão vendendo esses cursos aí mirabolantes, não tem nada de errado com eles. Quem está errado é quem procura. Não é quem vende. Não é quem vende. Você vai querer combater lá o cara que fornece, tá? Você tem que combater. Mas quem está errado é quem procura. Não é quem vende esses cursos. Ele só vende e só viabiliza economicamente por quê? Porque tem mercado. Porque tem mercado. Inclusive, falando sobre isso, professor, o senhor acredita que esse pessoal, que no caso a gente vamos considerar que eles enganam as pessoas sobre vou te ensinar a operar em 1 hora, eles são mais amplamente divulgados? Precisa de 3 minutos. Sim, né? Mas o senhor acredita que no caso eles são mais, como se diz, eles ganham mais dinheiro, são mais amplamente divulgados porque eles investem nisso, mas o pessoal que está... Isso daí é um assunto que não interessa para a pessoa. Eu acho que, tipo, para quem está... Eu vejo lá nas redes sociais, você ganha mais dinheiro operando ou dando aula. Não tem nada a ver. Operar e dar aula não tem nada a ver. Imagina só se o Câncer da Mata ia ganhar do Tyson na porrada. Ele treinou o Tyson. Você dá aula, ser treinador, não tem nada a ver com operar. Isso não tem nada a ver. Até hoje eu não sei por que, por exemplo, então não pode ter faculdade, então não pode ter professor de neurocirurgião, porque o neurocirurgião vai ganhar mais dinheiro fazendo uma neurocirurgia, custa hoje o quê? 70, 80 mil? Cara, né, num hospital, o médico fica com uns 30 mil, sei lá quanto que fica lá de honorário, então, isso quando ele pode cobrar, porque às vezes ele faz porque o cara não pode cobrar, se não fizer a cirurgia o cara morre. Agora, assim, não tem nada a ver, então quer dizer que o cara não pode dar aula de neurocirurgia na faculdade, porque na faculdade paga lá, sei lá, R$100 por hora, e uma operação de neurocirurgia dá, sei lá, custa R$20 mil uma cirurgia. Não tem nada a ver isso daí. Eu acho que isso é um tipo de pergunta de cara que tem uma noção distorcida do mundo. Não tem nada a ver isso daí. Tá? Eu acho que tem os caras que dão aula, tem gente que dá aula, tá? E tem gente que treina. Eu não vejo, não existe igualdade. Para eu pegar e te ensinar a abrir um home broker, cara, eu não preciso treinar. Tá? Eu acho que tem gente que realmente é gente frustrada,
que perdeu muito dinheiro, ou então não consegue aprender, e perde o seu tempo lá para ficar provocando aí, tendo lacrar os outros. Eu acho que isso aí não tem nada a ver. Inclusive, esse pessoal que fica fazendo isso daí, eu pego e bloqueio tudo na minha rede social. Sabe que o cara entra na live, mostra o Dark, mostra o Dark. Ué, mas se quer mostrar o Dark, vai lá na receita lá, tem um monte de gente lá preenchendo o Dark lá. Pô, mostra o Dark, os caras não sabem preencher Dark, né? Professor, desde que o senhor começou, teve alguém assim que o senhor se espelhou no mercado, alguém que seja, como se diz, o seu ídolo? Não, eu digo que eu aprendi com muitos professores, com muitas pessoas boas, mas assim, dizer que tem alguém que eu me espelhei, não. Eu acho que isso daí, se quem se espelhou em alguém, geralmente quebrou, né? Porque o mercado mudou. Eu acho que o cara tem que ver hoje, ainda com as informações, tem que ver as várias informações que tem e de lá tomar a sua própria decisão. No caso, professor, para a gente já praticamente terminar, como que a gente pode encontrar o senhor, conhecer mais do seu trabalho? Eu tenho um canal do YouTube, Mestre dos Derivativos, né? Lá tem acho que 23 playlists diferentes, o cara pode fazer os cursos gratuitamente lá, né? Tem os cursos, Segredo das Opções, né, que são nuances pequenininhas que acontecem no operação de cada opção. Tem o curso básico de opções, tá? Tem também tributo ao professor Luiz Maurício da Silva, que é o mestre dos magos das opções. Então, ele faz o quê? Ele tem um livro dele lá, né, aquele livrão dele. Deixa eu ver se tem um livro aqui. Eu tenho o livro dele aqui, né? Então, naquele tributo, ele tem lá o quê? Ele tem lá todos os várias estratégias. Então, na minha playlist tem algumas estratégias dele, tributo ao professor Luiz Maurício da Silva. E se quiser finanças mais básicas, no YouTube tem um plano de finanças. Tá? No Instagram, no Instagram seria o Mestre dos Derivativos Oficial ou o plano de finanças, tá? Que também são mais finanças básicas aí. Mas também a gente não pode deixar de fazer o jabá. Na Xpeed Academia Baixa XP Inc., 5 cursos lá do Mestre dos Derivativos. Esses são top. Mas isso daí não precisa fazer jabá, não. Isso daí ele já tem a visibilidade é muito boa lá, né? Mas assim, o negócio mesmo o meu negócio mesmo é mais realmente consultoria mais na área de modelagem matemática, né? E controle de risco. É mais a nossa área mesmo. O educacional nosso surgiu há pouco tempo, de 3 anos e pouco para cá, né? Não é uma coisa recorrente. A gente só decidiu fazer o educacional porque realmente havia muitos pedidos, né? Mas eu nunca quis ir do educacional com essas palhaçadas aí de ter que ser confrontado em rede social, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa que, enquanto que você vai lá cara, eu tenho bastante contato com o pessoal da Lituânia, da Turquia, eles tratam os professores assim, pode até ser ruim, mas eles respeitam, aqui é uma falta de respeito, sabe? Você entra numa live, o cara já mostra o DARF aí, você ganha mais dinheiro operando ou dando curso, como se não tem nada a ver isso daí. Quem dá curso é uma coisa, quem opera é outra coisa. Você acha que um cara lá, que, por exemplo, o pessoal que tem lá 20 e poucos anos que está dando curso, cara, esse cara não teve experiência para operar, o suficiente para operar. Muito provavelmente, ele aprendeu, operar desse jeito aqui é o jeito mais, não é o melhor jeito de ganhar dinheiro, mas é o melhor jeito de você sobreviver. Eles têm êxito nisso. Tem bastante êxito nisso, né? Agora, o cara que falou que ganhou grana, ficou milionário em bolsa, se o cara não operou pelo menos uns 10 anos, eu acho meio difícil. Eu demorei 4 anos e meio para fazer 20 mil reais, transformar em 5 milhões. Demorei 4 anos e meio operando e 22 anos estudando o modelo. Nossa, então foram 26 anos e meio. Então não adianta chegar e achar que, então foi em 4 anos e meio que você fez a sua grana. Não. Demorou 26 anos e meio. 4 anos e meio foi operando. Os outros 22 foi estudando o modelo. E levando as cabeçadas, claro, né? Claro, a gente só aprende assim. Professor, muito obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo, pela entrevista.